a dissolução da consciência. O encontro da consciência individual, estreitamente delimitada, mas de intensa clareza, com a tremenda extensão do inconsciente coletivo, representa um perigo. Pois o inconsciente tem um efeito dissolvente sobre a consciência. Segundo os ensinamentos do Huimin Jin, este efeito pertence aos fenômenos peculiares da yoga chinesa. Nesse livro lê-se: cada pensamento parcial ganha uma configuração, tornando-se visível pela forma e pela cor. A força total da alma desdobra seus traços. A ilustração que aparece no livro representa um sábio mergulhado na contemplação, a cabeça circundada de chamas. E dela saem 5 formas humanas, que por sua vez se dividem em 25 formas menores. Tratar-se-ia de um processo esquizofrênico se isso fosse uma situação permanente. Daí a advertência do Huimin Jin: as formas que se configuram através do fogo do espírito são formas e cores vazias. A luz da essência brilha de volta ao originário, que é o verdadeiro. Podemos então compreender por que se recorre ao círculo protetor. Este deve impedir a efluxão, protegendo a unidade da consciência contra a fragmentação provocada pelo inconsciente. A concepção chinesa busca diminuir o efeito dissolvente do inconsciente. Descrevendo as configurações do inconsciente ou pensamentos parciais como cores e formas vazias, e deste modo as despotencia. Tal pensamento atravessa todo o budismo, especialmente o Mahayana, e se intensifica nas instruções aos mortos do Bardo Todoi, livro tibetano dos mortos, esclarecendo que os deuses benévolos ou malévolos também são ilusões a serem superadas.
Estabelecer a verdade ou falsidade metafísica deste pensamento não é, obviamente, da competência do psicólogo. Pertencem a esta etapa de meditação a quarta, as rememorações de encarnações anteriores. Primeira etapa de meditação: concentração da luz. Segunda etapa de meditação: começo do renascimento no espaço da força. Terceira etapa de meditação: liberação do corpo e espírito para uma existência autônoma. Quarta etapa de meditação: o centro em meio às circunstâncias. Esta deve contentar-se em determinar, na medida do possível, sua atuação psíquica. Não deve, portanto, preocupar-se em saber se a figura considerada é ou não uma ilusão transcendental. Isto já é um campo de decisão da fé e não da ciência. De qualquer modo, movemos-nos num domínio que por muito tempo foi considerado como algo alheio ao campo científico, sendo por isso considerado uma total ilusão. No entanto, não há nada que justifique cientificamente uma tal posição, dado que a substancialidade destas coisas não constitui um problema científico. Essa substancialidade ultrapassa as possibilidades de percepção e do julgamento humanos, não sendo passível de qualquer tipo de prova. Para o psicólogo, não se trata, pois, da substância destes complexos, mas sim da experiência psíquica. Não há dúvida de que esses conteúdos psíquicos podem ser experimentados, e sua autonomia é indubitável. Certos sistemas psíquicos parciais manifestam-se espontaneamente em estados de êxtase, despertando efeitos e impressões muito intensos. No caso de uma perturbação mental, eles podem ser fixados sob a forma de ideias delirantes e alucinações. Que destroem a unidade da personalidade. O psiquiatra tem a tendência de acreditar em toxinas ou coisas parecidas
como sendo os motivos determinantes da esquizofrenia. Cisão da mente na psicose, desatendendo aos conteúdos psíquicos. Nas perturbações psicogênicas, como a histeria, as neuroses compulsivas, etc., em relação às quais é impossível invocar os efeitos de toxinas ou a degeneração das células, a cisão espontânea dos complexos é comparada, por exemplo, aos estados de sonambulismo. Para Freud, essa cisão poderia ser explicada pela sexualidade reprimida. Tal explicação, porém, não é válida em todos os casos, porquanto a cisão pode desenvolver-se a partir de conteúdos espontâneos do inconsciente que a consciência não pôde assimilar. Nestes casos, a hipótese da repressão não é adequada. Ainda mais, sua autonomia pode ser estudada na vida cotidiana, nos afetos que, contra a nossa vontade e apesar das enérgicas tentativas de bloqueá-los, dominam o eu, mantendo-o sob o seu domínio. Não é, pois, de admirar-se que o primitivo veja nesses casos um estado de possessão ou de perda da alma. Na linguagem comum dizemos, não sei o que hoje tomou conta dele. Ou, ele parece estar possuído pelo demônio. Ou ainda, ele está fora de si, etc. No âmbito da prática legal, nas situações passionais de afetos, é atribuída à pessoa envolvida apenas uma responsabilidade parcial. Os conteúdos anímicos autônomos fazem parte, portanto, de nossa experiência habitual e têm uma ação desintegradora sobre a consciência. Além dos afetos comuns e bastante conhecidos, há situações afetivas mais sutis e complexas. Que não podem ser descritas como as que até aqui foram assinaladas. Trata-se de sistemas anímicos parciais, tanto mais complicados quanto mais seu caráter se aproxima de uma personalidade.
como elementos constituintes que são de uma personalidade psíquica. Por isso mesmo, devem ter um caráter marcante de personalidade. Tais sistemas parciais são encontrados, em particular, nas doenças mentais, em casos de cisão da personalidade, dupla personalidade, sendo muito comuns nos fenômenos de mediunidade e também nos fenômenos religiosos. Muitos dentre os primeiros deuses passaram de pessoas a ideias personificadas e, finalmente, a ideias abstratas. Os conteúdos do inconsciente ativado aparecem primeiro como projeção sobre o mundo externo e, no decurso do desenvolvimento espiritual, são gradualmente assimilados pela consciência e transformados em ideias conscientes, perdendo seu caráter originário autônomo e pessoal. Como sabemos, alguns dos velhos deuses tornaram-se, mediante a astrologia, meras qualidades: marcial, jovial, saturnino, erótico, lógico, lunático, etc. As instruções do bardo Todói permitem-nos compreender particularmente como é grande o perigo de que a consciência seja dissolvida por essas figuras. Sempre que, de novo, o morto é advertido para que não as tome pela verdade, confundindo sua aparência enganosa com a pura luz branca do Dharmakaya, o divino corpo da verdade. Isso significa que não deve projetar luz única da consciência mais alta em figuras concretizadas. De modo a dissolvê-la numa multiplicidade de sistemas parciais autônomos. Se não houvesse um tal perigo e seus sistemas parciais não representassem a ameaça de tendências autônomas e desintegradoras, seriam inúteis essas instruções repetidas. Para a alma politeísta e simples do homem oriental, tais instruções significariam quase que o mesmo que a advertência feita ao cristão. No sentido de não ofuscar-se com a ilusão de um Deus pessoal, para não falar na Trindade e nos inúmeros anjos e santos. As tendências à dissociação caracterizam a psique humana e são inerentes a ela. Sem isso, os sistemas psíquicos parciais nunca as teriam cindido, ou melhor, não teriam gerado espíritos ou deuses.
A dessacralização de nossa época tão profana é devida ao nosso desconhecimento da psique inconsciente e ao culto exclusivo da consciência. Nossa verdadeira religião é o monoteísmo da consciência, uma possessão da consciência. Que ocasionam a negação fanática da existência de sistemas espaciais autônomos. Mas diferimos dos ensinamentos da yoga budista pelo fato de negarmos até mesmo a possibilidade de experimentar os mencionados sistemas espaciais. Isso representa um grande perigo psíquico, pois os sistemas espaciais se comportam como quaisquer outros conteúdos reprimidos. Induzem forçosamente a atitudes falsas, uma vez que os elementos reprimidos reaparecem na consciência sob uma forma inadequada. Tal fato, evidentemente nos casos de neuroses, também o é no campo dos fenômenos psíquicos de caráter coletivo. Nosso tempo incorreu no erro fatal admitindo que os fatos religiosos podem ser criticados intelectualmente. Pensa-se, por exemplo, com Laplace, que Deus é uma hipótese suscetível de um enfoque intelectual, isto é, que pode ser afirmada ou negada. Esquecemos assim completamente que o motivo pelo qual a humanidade crê no Daimon nada tem a ver com fatores externos, mas se apoia na percepção ingênua e de poderosa atração interna dos sistemas espaciais autônomos. Esse efeito não é eliminado mediante um nome com que é criticado, ou pelo fato de ser considerado falso. O efeito é coletivo e sempre presente. Os sistemas autônomos estão constantemente em ação, pois a estrutura fundamental do inconsciente não é afetada pelas oscilações de uma consciência efêmera. Se negarmos a existência dos sistemas espaciais, julgando ser possível superá-los por uma simples crítica do nome, o efeito dos mesmos nem por isso cessará, embora não possamos mais compreendê-lo.
a consciência também não conseguirá mais assimilá-los. Eles tornam-se um fator inexplicável da perturbação, que atribuímos a algo fora de nós mesmos. A projeção dos sistemas parciais cria uma situação perigosa. Uma vez que os efeitos perturbadores são imputados a uma vontade pervertida e externa, que, por força, é a de nosso vizinho, de votre côté de la rivière. Isto desencadeia alucinações coletivas, incidentes de guerras, revoluções, em resumo, psicoses destruidoras de massa. A loucura de uma possessão por um conteúdo inconsciente, que como tal não é assimilado pela consciência, nem poderia ser, uma vez que se nega tal tipo de conteúdo. A expressão desta situação, em termos religiosos, seria: o homem perdeu o temor de Deus e pensa que tudo pode ser julgado de acordo com medidas humanas. Esta híbris, que corresponde a uma estreiteza de consciência, é o caminho mais curto para o asilo de loucos. O europeu culto deve simpatizar com estas palavras do Huimintismo. As imagens que se configuram pelo fogo do Espírito não são mais do que cores e formas vazias. Isto soa muito europeu e parece adequar-se à nossa razão. Congratulamos-nos por haver atingido um tal grau de clareza, deixando para trás todos esses deuses fantasmagóricos. Abandonamos, no entanto, apenas os espectros verbais, não os fatos psíquicos responsáveis pelo nascimento dos deuses. Ainda estamos tão possuídos pelos conteúdos psíquicos autônomos como se estes fossem deuses. Atualmente eles são chamados fobias, obsessões e assim por diante. Numa palavra, sintomas neuróticos. Os deuses
tornaram-se doenças. Zeus não governa mais o Olimpo, mas o plexo solar, e produz espécimes curiosos que visitam o consultório médico. Também perturba os miolos dos políticos e jornalistas que desencadeiam pelo mundo verdadeiras epidemias psíquicas. Por isso, é melhor para o homem ocidental não pensar que compreende, desde o início, tudo ou quase tudo acerca da visão penetrante dos sábios orientais, pois, como já dissemos, poderia tratar-se do meio correto nas mãos do homem errado. This is not the meditation of Massenet, this is another equally beautiful piece called Elegy. Em lugar de convencer-se de que o daimon é uma ilusão, ele deveria experimentar novamente a realidade desta ilusão. Deveria aprender a reconhecer essas forças psíquicas e não esperar que seus humores, estados nervosos e ideias em verdade vos digo que daí não saireis até haver pagado a última moeda. Não é de todo indiferente chamar-se alguma coisa de mania ou de Deus. Submeter-se a uma mania é reprovável e indigno. Mas se havia um Deus é extremamente significativo e promissor. Por tratar-se de um ato de submissão a um poder mais alto, invisível e espiritual. A personificação permite-nos reconhecer a realidade relativa dos sistemas espaciais autônomos, tornando possível sua assimilação e também despotencializando as forças selvagens da vida. Lá onde Deus não é reconhecido, aparece a mania egocêntrica e desta provém a doença. A yoga estabelece o reconhecimento dos deuses como algo de óbvio. Seu ensinamento secreto é endereçado apenas àqueles cuja consciência luta por desembaraçar-se das forças selvagens da vida a fim de aceder à última indivisível unidade, o centro do vazio, onde habita o Deus da vitalidade e do vazio extremos, tal como diz o nosso texto. Ouvir tal coisa
é difícil de ser alcançado em milhares de anos. Certamente o véu de Maia não pode ser erguido mediante uma simples decisão racional, mas requer uma preparação profunda This e is the term penosa derived by Schumann. dever-se-á pagar rigorosamente todas as dívidas que se tiver para com a vida. Enquanto houver qualquer apego ou cupiditas, o véu não pode ser erguido. E não atingiremos a altura de uma consciência livre de conteúdos e de ilusões. Nenhuma habilidade ou fraude poderá suscitá-la magicamente. Trata-se de um ideal que só se cumprirá plenamente na morte. Antes disso, sempre haverá figuras reais ou relativamente reais do inconsciente. O segredo da flor de ouro. Carl Gustav Jung, R. Wilhelm.